Olá, pessoal. Então, vocês sabem a diferença entre dizer não e impor limites? Pois é, quando a gente diz não, às vezes quando a gente diz sim, às vezes a gente quer dizer não. E a gente sente isso quando alguém nos pede alguma coisa que nós não queremos fazer e a gente faz para agradar, porque não sabemos dizer não. Isso se torna muito cansativo, isso com o tempo se torna repetitivo e a gente entra nesse looping de não dar limites. Agora, quando a gente não dá limites, às vezes a gente nem percebe o que está fazendo. Por exemplo, você tem um filho que ele quer jogar no computador e você deixa. Você não impõe limite, ele fica o tempo que ele quer. Só que daí a um tempo, quando você percebe, ele está condicionado àquilo, ele não quer mais estudar, ele não sai com os amiguinhos. E aí você tenta impor limites e não consegue mais. Então, às vezes, por comodismo, a gente se aquieta. A gente entra na zona de conforto. Isso acontece muito entre casais, entre pais e filhos, ou filhos e pais. A gente acaba aceitando o não dar limites para não se estressar, né? E eu lembro quando eu era adolescente, o meu primeiro carro, chegou um ponto que eu ia nas festinhas, adolescente vai muito em festa, né? Eu passava mais tempo fora das festas do que dentro delas. Porque acabava a bebida, ainda vamos lá comprar mais. Ah, minha mãe tá cansada, ainda você leva ela em casa. E, e a minha rua? Eu morava na Travessa Regina, que é uma rua pequena. E era só eu chegar com o carro, ou eu estar em casa, as pessoas batiam lá para pedir alguma coisa. Ah, me leva no mercado, leva minha mãe ali no médico, ela passou mal. Eu não sabia impor limites. E eu passei a me isolar um pouco. Eu me formei advogada muito cedo, com 22 anos. E eu passei a ser referência. Meu escritório já era referência dos amigos. Qualquer briga na esquina, eles iam lá me perguntar quais eram os direitos deles. E foi assim, e os pais perguntavam, meu pai vai ser despejado, você não pode fazer a ação dele? E chegava a ser chato, ou então em festas também, as pessoas começavam a fazer consultas nas festas. Eu não sabia impor limites, eu era muito nova. E eu vou explicar na próxima gravação o porquê a gente não aprende a impor limites. E a coisa é tão séria, que às vezes você impõe limites a uma parte e você fica tão revoltada, você não impõe limites a uma parte, você fica tão revoltada com aquilo que você impõe limite demais ao outro. Isso acontece às vezes até entre dois filhos. Como um é o mimadinho, é o boy, né? Você acaba deixando, ele vem rindo para você e você não dá limites. Mas ele supera todas as expectativas de não limite. E o outro filho, que é bonzinho, estudioso, você está tão estressada que você cobra mais do outro. Isso é só um exemplo do que eu vejo no meu consultório, na minha terapia. Às vezes o marido, ele é tão abusivo, você não impõe limites e você pega seu filho e chuta o cachorro, como a gente diz. Né? Aquela história de que o chefe chuta você, você chega em casa, chuta a esposa e a esposa chuta o filho não tem quem chutar, ele chuta o cachorro. Isso é uma metáfora, né? Mas é assim que acontece mesmo. E o dizer não, impor limites, são extremamente necessários para a nossa saúde emocional e física. Né? Também conheço muita gente que já não sai mais porque tem que cuidar de neto. Então os pais dos netos querem se divertir e lembram da vovó. Isso acontece muito. Aí as pessoas vêm para a terapia e falam ainda como é que eu imponho o limite, como é que eu digo não, se eu fizer isso eu não vou mais ver meus netos. E não é bem assim, né? As pessoas vão começar a sentir quando você aprender que tudo tem um limite, aqui ninguém passa, ou eu digo não, naturalmente. No começo vai doer, a gente diz não, as pessoas somem. Eu conversei sábado com uma amiga, a irmã dela não vê a mãe desde agosto porque foi colocar no limite financeiro aí nos desejos da filha, então ela simplesmente desapareceu. Mas ela vai superar isso, né? Então, na próxima, eu vou conversar sobre o porquê
da gente não impor limites, não dizer não. E vou dar algumas dicas também, mas desde já fica essa dica. No começo dói. No começo você vai se isolar, talvez, não vai ser entendida, porque as pessoas não estão querendo saber do seu lado, estão querendo saber do lado delas. Mas se você ficar doente, se você ficar sem dinheiro nenhum, porque você deu tudo, vai ser pior, porque você não vai mais produzir, você não vai mais ter saúde, sequer para fazer alguma coisa com o próprio neto, com o próprio marido, com o próprio filho. E financeiramente você quebra, né? Mas a saúde acho que é o pior ainda, né? Você ficar sem saúde para nada. E emocionalmente você fica mal, fica mal. Tá bom? Até a próxima, espero ter esclarecido um pouco. Um beijo para todos.